Graça e paz, queridos, bom dia. Estamos iniciando mais um Evangelho no Lar, através das plataformas digitais. Como é que você passou esta noite? Acordou legal? Glória a Deus por isso. E ainda que você não tenha acordado bem, o Senhor diz que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. E nesta manhã eu quero falar sobre o poder de uma aliança. No livro de 2 Samuel, capítulo 9, versos 1 em diante, fala que tem como tema a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use eu de bondade para com ele por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu, Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use eu de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Quantos têm se encontrado em Lodebar? Né? Quantos tinham um projeto de vida prontinho para um futuro glorioso? E a vida lhe deu uma rasteira. E passou e tem passado por situações aonde jamais imaginou que passaria. Essa foi a história de um homem chamado Mefibosete. Um jovem que pequeno, quando chegou-lhe a notícia da morte de seu avô, de seus familiares, né, a sua ama, com medo de que a vingança chegasse até ele, também fugiu. E na queda, ele ficou com essa deficiência e cresceu nesta cidade chamada Mefibosete. Mas, quando se tem uma aliança, quando não se quebra a aliança, se cumpre, né, com a palavra. E aquele que quebra a aliança, infelizmente, é uma pessoa de má índole e mau caratismo. A aliança ela é perpétua e a aliança ela é inquebrável. E você vai ver no livro de 1 Samuel, do capítulo 20, e diante, do capítulo 20, do verso 42 em diante, né? Eles fizeram aliança e um abençoou o outro. O Senhor seja para sempre entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua descendência. E o demônio da inveja entrou na vida de Ziba, né? E quantos Ziba tem na nossa vida? Querendo impedir a manifestação, os milagres de Deus na nossa vida, a promessa de Deus se cumprir na nossa vida. O Ziba, ele é invejoso. O Ziba, ele é apontador. O Ziba, ele estava em uma posição bem melhor do que Mefibosete. Ele servia ao rei, ele já estava com a vida dele estruturada, ele não tinha nenhuma limitação física, mas ele se incomodava com o que Davi fosse fazer na vida dele. Tem pessoas que tá numa situação, em um patamar financeiro melhor do que o nosso, tem a vida até estruturada, mas se incomoda com a minha vida e com a tua vida. Muitas vezes você não já se pegou pensando: rapaz, eu não tenho nada, assim, não conquistei algo assim para causar estrondos, mas as pessoas se incomodam com a minha vida e querem ter a minha vida. É a presença. Aquele que tem a presença de Deus incomoda o inferno. Aquele que tem o brilho do Espírito Santo na face, como incomoda. E Davi deu uma ordem para aquele mesmo que apontou o defeito dele, fosse lá levar a bênção até ele. Você crê que nesse dia de hoje, aqueles que te apontou, aquele que fala da sua deficiência, da sua limitação, é o mesmo que Deus vai criar uma situação para chegar até você, para te abençoar e para atrair a bênção até você? Porque assim foi na vida de Jonatas.
Porque Jonatas, assim foi na vida de Mefibosete, porque no livro ainda de 1 Samuel do 20, capítulo 20 em diante, Jonatas fez Davi reafirmar seu juramento de amizade, porque era fiel amigo. O fiel amigo, ainda que não ande junto mais, ele não anda falando o segredo daquele amigo. A pessoa de má índole, ainda que ela saia de um ministério, ela não anda detonando os seus líderes nem o seu ministério. Por onde ele passa, ele deixa a paz, ele deixa o respeito, ele deixa a consideração. E as portas ficam abertas para que a qualquer momento ele retorne. E caso aquela pessoa do outro lado necessite de um cuidado, de uma ajuda, sempre a pessoa estará disposta a ajudar, a levantar e dar uma palavra de vida e de esperança. Mas aquele que tem mau caráter, aquele que tem o espírito de Ziba, em todo tempo quer destruir. Mas o Senhor fez com que Davi se lembrasse da aliança dele com Jonatas. E como ele era um homem de bom caráter, ele foi fazer aquilo que Deus havia ordenado. Só que houve um processo na vida de Mefibosete. Mefibosete carregava um jugo, uma limitação, uma incapacitação, porque ele era aleijado dos pés. Ele carregava a dor da alma, ele carregava uma solidão, porque ele havia perdido toda a sua família, né? Ele havia perdido as suas raízes. Ele saiu de um lugar de sofrimento e humilhação para um lugar de paz, de restituição e de milagres. É assim que Deus faz. Nada nem ninguém poderá roubar aquilo que Deus já projetou para a sua vida. Ainda que hoje você esteja em Lodebar. Ainda que hoje você esteja enfrentando a rejeição, os traumas da infância, do que você viveu lá atrás na família. Ainda que você tenha perdido seus pais, ainda que você tenha perdido aquilo que você mais ama. Deus, ele é um Deus de providência e de restituição. E ele está trabalhando ao meu e ao teu favor nesse dia de hoje. Ele voltou e se sentia como um cachorro. Ele se sentia ferido. No versículo 5 de 2 Samuel 9 diz: Então mandou o rei trazê-lo de Lodebar para a casa de Maqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, Davi inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete, ele disse: Eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Isso é o poder de uma aliança. Isso é o bom caratismo de um homem e de uma mulher de Deus. E o bem que você faz hoje, lá na frente alguém faz com você. Jonatas fez o bem a Davi. E automaticamente Davi fez o bem a Mefibosete. Isso se chama colheita. O que você tem plantado? Se você tem plantado o bem, a sua descendência colherá o bem. Se você tem plantado o mal, desejado o mal, defamado, caluniado, apontado, tentando manchar o ministério, tentando colocar defeitos, infelizmente a colheita virá, porque é bíblico. No livro de Salmos 103:17 diz que a misericórdia do Senhor é de eternidade e eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, pois os que guardam a sua descendência. Como Deus foi misericordioso para com Mefibosete, por causa do cuidado de Jonatas para com Davi. O que aprendemos com isso é que nós devemos cuidar dos vasinhos de Deus.
né? Temos que ter cuidado com os escolhidos de Deus. Ainda que o vaso esteja rachado, ainda que o vaso esteja quebrado, ainda que o vaso esteja no pozinho, todo arrebentado, o vaso está na mão do oleiro. É o vaso que molda, é o vaso que levanta, é o vaso que faz brilhar, né? E Deus agiu de uma forma estrondosa e maravilhosa na vida de Mefibosete. Foi restituído. Ele sentou na mesa do rei, com o rei, né? Provérbio 10:19. O muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Modera os lábios. Não ande falando de A, de B e de C. Não permita que o sofá e a sala da sua casa atraia pessoas com espírito de ziba para colocar os poréns da vida dos vasos de Deus. Quer ter um lar abençoado? Quer ter uma vida próspera? Não empreste seus ouvidos para ouvir aquilo que não te edifica. E nem permita que a sua casa, o seu lar, que é um pedaço de céu, do céu, transforme um ambiente de maldição. Mefibosete, também, ainda que ele estivesse em Lodebar, ainda que ele tenha enfrentado a dor física e emocional aos 5 anos de idade, né? Perdeu pai, avós, tios. Quem já enfrentou a dor do luto sabe do que eu estou falando. Ele ficou sem rumo e sem esperança e sentiu medo. Ele passou poucas e boas, Mefibosete, né? Mas a misericórdia de Deus foi com ele. E Mefibosete, ele foi acolhido. E Mefibosete, em Lodebar, ele foi acolhido. Em Lodebar, Mefibosete, ele casou e gerou filhos. Ele formou uma família. Isso foi o cuidado de Deus para com a vida de Mefibosete. Mas ele voltou à sua origem, né? Porque quem tem chamado tem, quem tem promessa tem. E ninguém pode impedir, não tem macumba, não tem inveja, não tem falácias, não tem olhares altivos, não tem bocas que se batem, não tem defamação, não tem apontamento, não tem pedra de tropeço, não tem aqueles que querem quebrar as nossas pernas. Nada nem ninguém poderá impedir aquilo que Deus tem na minha e na tua vida. Porque ninguém pode impedir o que Deus tinha na vida de Mefibosete. Ele saiu de um lugar de calamidade para um palácio, porque era o que Deus tinha na vida dele. E eu quero dizer para você que as promessas de Deus estão de pé. E não vai ter ziba que possa impedir o operar de Deus na sua vida. Receba esta palavra no seu coração. Infelizmente, como diz no livro de Tiago 3,16, por onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão em toda espécie de coisas ruins. Afaste-se daqueles que têm mente facciosa. Afaste daqueles que são invejosos. Porque nessa pessoa só habita coisas ruins. E poderá sair algo bom na vida daquele que só habita coisas ruins, inveja, facção, calúnia, defamação, apontamento? Não. Seja águia. Não ande com pinto, ande com águia. Quem anda com águia cresce. Quem anda com águia voa longe, prospera. Mas o que eu quero falar aqui é sobre o poder da aliança e não vou perder o meu foco. E sobre o bom caratismo. Seja como Davi, honre a aliança. Honre aquilo que Deus entregou nas tuas mãos. Esteja sensível à voz do Espírito Santo e faça aquilo que o Senhor te ordena.
porque o Senhor conta contigo para tirar muitos da terra do esquecimento e de dor, para levar a lugares altos. Você recebe essa palavra, você crê que o Senhor vai te usar para levantar os caídos, que o Senhor vai te usar para tirar muitos da terra de esquecimento, para exaltar na terra? Faça o ide, fique na posição. Se afaste daqueles que não têm nada para acrescentar no seu ministério. É momento de oração. Eu posso orar por você? Senhor Deus amado, santo, tremendo e poderoso, nesta manhã de sexta-feira, eu quero te glorificar e te exaltar, te agradecer por este sol lindo, te agradecer por esta luz desse dia, te agradecer pela tua infinita misericórdia sobre as nossas vidas, te agradecer por esta palavra maravilhosa que o Senhor me deu nesta manhã. Que o Senhor possa, meu Deus, trabalhar de uma forma sobrenatural nas nossas vidas, jogando por terra todos os ímãs que têm se levantado para impedir que as bênçãos cheguem até a nossa vida, em nome de Jesus. Que o Senhor vá assim, meu Pai, colocando dupla honra na vida que tem sido desonrado. Que o Senhor vá, Senhor, colocando exaltação na vida desse que se encontra humilhado. E que assim como o Senhor preparou uma mesa de honra e restituição para a vida de Mefibosete, assim o Senhor faça sobre esta vida que está me vendo e me ouvindo nesta hora, em nome de Jesus. Quebra os laços, tira os embaraços, joga por terra as obras do mal, cala a boca dos nossos inimigos, cala a boca de toda língua que tem se levantado contra a nossa vida, e vem nos dar vitória nesse dia de hoje. Eu te apresento os trabalhadores, dá um dia de trabalho abençoado, um dia próspero, que você venha prosperar em tudo que você venha fazer nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Eu te apresento os lares, que o Senhor venha abençoando os lares, que o Senhor venha abençoando os casamentos, que o Senhor venha fazendo sobrenatural sobre as nossas vidas nesse dia de hoje. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe.